E agora nós vamos falar sobre vinhos. Nós estivemos no Paraná Atacadista, onde acompanhamos o sommelier Alexandre Moraes nas compras. Ele escolheu alimentos como carnes, peixes e depois nos explicou sobre a harmonização de vinhos e deu dicas sobre qual vinho combina, por exemplo, com aquele aperitivo que todo mundo gosta, que é o salame e o queijo. Veja só. Qual vinho que combina com aquela macarronada bolonhesa? Qual vinho que combina com aquele peixinho gostoso? O Alexandre vai falar pra gente. Quais são esses vinhos que você separou para essa tarde? A harmonização melhor que existe é do mais leve ao mais encorpado. Uma sobremesa a um defumado. Sempre nessa ordem. Vinho leve, comida leve. Vinho encorpado, comida encorpada. Estou aqui com vinho com uva moscato. Você pode ver aqui que a classificação dele é suave. Esse é um vinho de sobremesa. É um vinho para você tomar ele gelado. Corta da geladeira, deixa na geladeira aí 1 dia, 2 dias, não tem problema. 8, 10 graus. E aí você pode comer ele, logicamente, com qualquer tipo de sobremesa doce, porque ele é suave. E vai combinar com aquela sobremesa gostosa que você preparou. Aqui a gente tem uma torta de maracujá. Eu posso servir com esse vinho sem problema nenhum, é isso mesmo, Alexandre? Isso, sempre lembrando que vinho suave, vinho doce de sobremesa, sempre bem gelado. Aí agora, pela ordem, eu trouxe um vinho branco seco. Ah, isso aqui, inclusive, ele é um vinho da região de Vinho Verde, que é uma região de Portugal. Tá? Esse aqui também é um vinho para você tomar gelado. Embora ele é seco, mas tomar gelado. E o que é? Tem até um desenho sugestivo aqui de uma lagosta. Ele é um vinho ideal para você usar com peixes e frutos do mar. Então, essa porção de tilápia que o Alexandre escolheu é para combinar com esse vinho. Vinho seco, embora a graduação alcoólica dele é bem baixa, 9,5, como é tradição desses vinhos para frutos do mar e peixes. E a sugestão é tilápia daí, gente, faz ela da forma tradicional. Faz ela empanadinho, faz ela dorê. Tá? Só não usa molho de tomate, porque você está dando um pouquinho mais de corpo, mais de estrutura, e aí eu não indicaria o vinho branco. Agora a gente vai passar para os vinhos tintos. Eu peguei aqui, escolhi 2 opções. Um tinto nacional da vinícola Aliança, com a uva Merlot. É um vinho muito agradável, logicamente ele é um tinto seco, tá? E aí o que esse vinho vai harmonizar? Vai harmonizar com embutidos e, muito legal, com uma massa ao molho vermelho, ou como a gente chama aqui, a bolonhesa. Lembrando que, ao contrário dos vinhos brancos, você não pode tomar ele muito gelado. O ideal é uma temperatura entre 13 e 15 graus. Se ele estiver na temperatura ambiente e você deixar ele 1 hora na porta da geladeira, ele chega nessa temperatura. Eu trouxe uma outra possibilidade aqui, que é um vinho português. Tá? Esse vinho português também ele é tinto, só que ele é meio seco. Por que é meio seco? Porque ele tem açúcar residual da uva acima de 4 gramas por litro. Tá? De 4 gramas para baixo é seco. De 4 gramas até 25 gramas por litro é meio seco. E acima de 25 é suave. Em Portugal é muito comum, eles são os mestres dos blend. O que é blend? É mistura de uvas. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui a uva Chirá, Castelão e Touriga Nacional, que são uvas regionais lá. Então ele se torna um vinho mais fácil de beber, um vinho que harmoniza, muito interessante, muito gostoso. Ele também vai harmonizar com salaminho, com embutido e muito bem com aquele espaguete ou com aquele penne à bolonhesa. E o nosso penne a bolonhesa vai harmonizar então com essa opção de vinho português. Esse vinho que o Alexandre acabou de explicar vai muito bem. O bacalhau é um peixe mais de água salgada e como ele tem uma estrutura mais consistente e você não faz o bacalhau empanadinho de forma isolada. Então eu vou garantir para vocês que é mais agradável um tinto leve do que um vinho branco. E aí, gente, eu vou nessa outra opção aqui, tá? Um vinho também português. Ele é da região de Lisboa, ele é um corte, como a tradição dos vinhos portugueses. Aqui nós temos Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon e Chirá. Então ele tem um pouquinho mais de corpo, tá? Ele também vai legal
com embutidos, com carnes vermelhas, combina também. Mas em função da estrutura que você vai fazer com o bacalhau, é um vinho que eu hiper indico. Ele tem que ser bebido na taça? Dá bastante diferença. A estrutura do copo de vidro é diferente da taça de cristal. Isso aí já dá uma diferença no aroma, na forma. O vinho, quando você coloca ele na taça, como a estrutura dela é maior, a estrutura aérea dela é maior, o vinho ele vai oxigenando, ele vai respirando e ele só vai melhorando. Aí, pessoal, aqui uma dica para aquele aperitivo que você quer fazer. Aqui eu tô com vinho Minas Frescal, aquele queijo molinho que não tem cura. Esse queijo aqui ele vai harmonizar com vinho branco seco, tá? Geladinho, porque como ele é um queijo que ele é bem leve, você não pode colocar um vinho que tem uma estrutura que roube o aroma dele. E aquele queijo mais consistente, aquele queijo parmesão? Aqui já é o oposto. Eu tenho aqui um queijo, que ele é um queijo parmesão. Ele deve ter uma cura aí de 6 a 12 meses, tá? Então ele fica um queijo rijo, com uma estrutura de mais sal, mais aroma. E aí, gente, aí eu vou ter que colocar um vinho tinto seco e basicamente um reserva. O que é um vinho reserva? É um vinho que passa por estágio de barrica de carvalho, seja americano ou francês. Tá? Então aqui está escrito, alguns não aparecem na frente, mas você olha no contrarótulo, vai estar, porque como ele passa por barrica de carvalho, ele vai ter aromas mais tostados, defumados, que vai harmonizar com o queijo parmesão. Qual vinho que combina com esse salaminho? Então, gente, aí a velha história, né? É um embutido com temperos, com especiarias. Você vai buscar um tinto seco, não necessariamente com passagem por carvalho, mas poderia ser. Quem gosta de um tinto um pouquinho mais leve, meio seco, pode ser aquela opção portuguesa, mas você também pode ir aqui num famoso Malbec argentino, Malbecão reserva, dá tranquilamente, sem sombra de dúvida. Alexandre, tem muita gente que fala que a carne não vai combinar muito com vinho, mas tem aquele vinho certo para uma carne, por exemplo, uma costela? Carne é um dos produtos que mais harmoniza com vinho tinto seco. Carne vermelha, a harmonização dela é perfeita. Logicamente que tudo vai também do preparo que você faz. Se você vai colocar só, vamos dizer, um bife grelhado, você escolhe um vinho tinto seco, um pouquinho mais leve, menos corpo. Se você vai fazer uma carne de panela, que aí você coloca lá mandioca, batata, temperos, você já busca um vinho com mais corpo. E o famoso churrasco brasileiro, né? E você que tem mais dúvidas ou quer mais informações ou gostaria até de comprar o vinho certo, de uma consultoria, pode te procurar, Alexandre? Fala pra gente como que te encontra. Esse trabalho, ele é, em primeiro lugar, um hobby, né? Uma coisa assim que eu gosto muito de fazer. Então, eu sempre faço um atendimento personalizado. Então, as pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp, né? Eu tenho um canal educativo no YouTube, chama Vinhos em Ivaiporã, onde é mais técnico. Tá? Manda lá a mensagem, olha, eu vi o programa, tal, queria tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Não tem custo nenhum para isso. A gente faz isso aí, é um hobby e, logicamente, surgindo outras oportunidades, a gente vai potencializar isso aí. Muito obrigada por compartilhar com a gente seu conhecimento. Pessoal, for beber, beba com moderação. Isso aí. Muito obrigada, Alexandre, e também ao Paraná Atacadista, né? Foi uma aula sobre vinhos.